Eu começo com um maravilhoso, que é o nosso quadro de Amor Exigente. Eu sei que Amor Exigente faz parte da vida de muita gente, faz diferença na vida de muitas pessoas. E eu quero que faça parte da sua vida também, porque é um grupo de auto e mútua ajuda de qualidade de vida. Começa com a dependência química, mas vai além da dependência química. Então, cuida dos dependentes químicos, mas cuida dos pais, cuida das crianças em prevenção, cuida dos idosos no grupo de Sempre é Tempo. É maravilhoso. E é uma instituição sem fins lucrativos. E olha, você pode participar de onde você estiver, porque agora na pandemia, a gente aprendeu que a gente se comunica da mesma forma, só que com uma dinâmica diferente, online. E a gente aprende a caminhar, entendendo que a gente não está só. A gente pode estar vivendo um distanciamento, mas nunca isolado se você está dentro da família Amor Exigente, tá? E hoje eu recebo com muita alegria o diretor de grupos da Federação de Amor Exigente, Luiz Fernando Calduro. E hoje eu tenho a honra de receber também o Ronaldo Guilherme Vitelli Viana, que é terapeuta ocupacional. Seja muito bem-vindo, Luiz. Alegria, Cláudia. Como o Padre Haroldo, deu até saudade. Alegria. Alegria. Bom. Que bom estarmos juntos e é assim mesmo, Cláudia, como você está nos falando, como é importante agora estarmos usando os onlines da vida, não é? É, a tecnologia veio, e a Federação de Amor Exigente está explodindo aí online. Eu tenho visto, com live, com os grupos virtuais, não é? E Dona Mara super ativa, participando de muitos grupos. Por exemplo, hoje, todas as segundas-feiras, às 20 horas, tem um grupo online nacional. Dona Mara participa. Então, Dona Mara, gratidão aí por essa participação intensa. E vamos ter um curso. Lembra que falávamos dos nossos cursos do Soutenier? Vamos ter um primeiro curso online, Cláudia. E é isso aí, cada vez melhor. Cada vez melhor. E aí, olha só que oportunidade. Você vai conhecer hoje o Amor Exigente. Um pouco aqui, muito mais na sua casa. O grupo nacional online, em que você deve estar inserido, começa hoje às 8 da noite. 20 horas. E o link em ponto. Pelo WhatsApp. O link é pelo WhatsApp, que eu já vou passar para você, porque eu quero que você anote no 19 3252 2630. 19 3252 2630. Você fala, eu quero o link para o grupo e pronto, estará você dentro do grupo e com certeza sairá desse grupo muito melhor. Cada vez melhor, como diz a família Amor Exigente. Certo, Luiz Fernando? E aí, encantados de poder ter o Ronaldo novamente. Nossa família de Amor Exigente amou a Ana Luísa e o Ronaldo nestas 2 últimas semanas. Olha, é um casal abençoado, eles são realmente muito sábios. Eles são lá de Belo Horizonte, né? Minas Gerais, e têm cooperado muito nas últimas semanas. E eu pedi para que o Ronaldo continuasse, e eu até encomendei um tema. Você lembra qual que foi, Luiz Fernando? Para falar das famílias terapêuticas, não é? E que ele desse uma reprisada naqueles 6 itens, 6 características, né? Desta família. Vamos ver se ele recebeu o nosso recado, Cláudia. Muito joia, porque, na verdade, o Ronaldo trouxe aqui, junto com a Ana Luísa, a possibilidade, na verdade, a necessidade das nossas famílias serem comunidades terapêuticas. Ou seja, a gente tem uma missão, né? A Bíblia até fala que a gente recebe um filho que é criatura e que a gente, na educação, transforma-o em filho de Deus. Então, a gente vai caminhando desse jeito. A gente recebe esse ser humano e a gente precisa agir de forma coerente, com responsabilidade como pai e mãe, para transformá-lo nesse cidadão maravilhoso, nesse filho de Deus, que é o que a gente sonha para eles. Aí, talvez, nesse meio do caminho, porque a gente também vai fazendo as coisas muito no nosso instinto, na lei natural da vida, você tenha se perdido. E quantos de nós, né? Eu mesma me lembro, meu primeiro filho, eu tinha 22 anos, Luiz Fernando, uma criança, né? Sabia tão pouco da vida. E aí a gente vai fazendo por instinto aquela educação, sem os filhos não vêm sem pensar, com manual. Com manual de instrução, né? Aí, de repente, graças a Deus, o meu filho é um menino maravilhoso, mas de repente, nesse meio do caminho, a coisa vai para um lado que você não queria. E aí, dá para consertar? Dá sim. A sua casa pode virar e deve virar uma comunidade terapêutica, tá? Cláudia, se tiver tudo certinho, mesmo assim, a sua casa deve ser uma comunidade terapêutica. E o Ronaldo estava explicando pra gente alguns pontos. Vou chamar ele, que já está aqui pelo Skype. Como vai, Ronaldo? Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite novamente. Eu é que agradeço pelo convite de nos fazer pensar aí na possibilidade e necessidade das nossas famílias serem comunidades terapêuticas. Muito obrigada, porque eu não tinha pensado ainda por esse ângulo, sei que muita gente também não tinha pensado, e você trouxe para a gente essa reflexão e esse desafio maravilhosos. Eu que agradeço. Agora, é como nós falávamos na semana passada, né? Falei assim, nós temos aí uma contradição, porque as comunidades terapêuticas foram criadas para, vamos dizer, imitar as famílias, né? Para que elas tenham estruturas semelhantes às das famílias. E nós estamos fazendo uma relação inversa, né? De que as famílias sejam organizadas como comunidades terapêuticas. Mas é evidente, como você falou, no percurso familiar, às vezes a gente lida com uma contingência de um ente adoecido por causa do uso de álcool e droga. E aí, então, as coisas já não estão mais num curso tão natural, né, tão normal quanto a gente pretendia que fosse na organização da família da gente. Então, é por isso que a gente está fazendo essa reflexão, né? Falou assim, no momento em que a gente enfrenta esta dificuldade junto à família, né, no seio, no bojo da família, o que nós podemos ter de mudanças ou de reflexões ou eu acho até que é resgate, de recuperar algumas coisas que talvez a gente tenha deixado de lado. Perfeito. Né? Você falou pra gente, se eu não me engano, 6 características de uma comunidade terapêutica. E eu pedi pra gente voltar essa semana para falar em termos práticos sobre a rotina de uma comunidade terapêutica. Já que a gente quer imitar a comunidade terapêutica e muita gente não conhece, o que é que acontece na comunidade terapêutica que deve acontecer na nossa casa também? Correto. Na semana passada a gente falou daqueles 6 itens que estão na lei constitucional e que falam do que seria, né, um mínimo, evidentemente, da organização da comunidade terapêutica. E aí são princípios, né, ou pressupostos. A gente falou da abstinência, nós falamos também da necessidade de permanência voluntária e, no caso da comunidade terapêutica, por um período transitório, né? Ou seja, um período curto, o que também não diferencia da família nossa, né? Porque nós não temos os filhos para eles ficarem na casa eternamente, mas para que eles também possam alçar voos e que eles possam constituir também suas famílias. Depois nós falamos da característica mesmo, que até eu falei que é chover no molhado, que é a característica residencial da comunidade terapêutica e que diz acerca dos vínculos estabelecidos, da convivência entre os pares, de atividades práticas educativas que são realizadas conjuntamente, que é o que nós pretendemos, né, dar uma aprofundadinha hoje, na questão da promoção do desenvolvimento pessoal, tudo isso relacionado a uma característica residencial. O quarto item é a questão de um diagnóstico diferencial, porque nós estamos falando de um acometimento grave e que, chegado a extremos, precisa sim de um atendimento qualificado, especial e, às vezes, é insuficiente dentro da nossa própria família, como também insuficiente dentro de uma comunidade terapêutica. Às vezes precisa de uma intervenção médico-hospitalar por causa do agravamento de quadro com comorbidades. Então, a gente precisa também de ter esta avaliação. E na quinta foi a questão do desenvolvimento de um projeto individualizado, que é o respeito à singularidade das pessoas. E no sexto seria, que eu até falei que é quase que só para reforçar a questão da voluntariedade, que é a proibição do isolamento físico. E aí a gente até poderia trazer mais uma contradição, né? Porque nós estamos hoje em período de pandemia, todo mundo aí convidado a um isolamento, como uma forma até de proteção, e aí a lei fala que é ao contrário, mas evidentemente que este elemento externo, né, que é a presença do vírus, a ameaça de contágio, é uma estratégia que nos coloca recolhidos. Agora, este recolhimento acaba trazendo vantagens também. E uma das grandes vantagens que tem existido é exatamente este confronto entre os familiares. É a possibilidade das pessoas estarem revendo as suas rotinas, a organização do seu próprio lar.
Então, isso é muito bacana. Independente do coronavírus, independente do isolamento social, nós já precisaríamos, né, de ver a organização da família, da casa, de uma maneira mais cooperativa, mais colaboradora, com uma distribuição de responsabilidades entre as pessoas, compreendendo que toda ação, toda realização dentro da casa é a busca de realização da própria família, através da minha realização. Quando eu faço algo, né, assim, quando a mãe faz uma comida gostosa, ou o pai, ou um filho, né, por que não? Quando ele faz uma comida gostosa, ele fica muito satisfeito, muito realizado. E quando ele está dando a oportunidade das outras pessoas de compartilharem daquele alimento ali, essa aí nós poderíamos dizer, né, assim, é um perdão objetivo, né, é um perdão concreto que se efetiva, é a expressão mesmo, né, do compassivo, da compaixão, que eu trouxe aqui nessa leitura inicial tão bonita, né, que foi feita para a gente aqui. Então, essas atividades, a convivência, o realizar as coisas dentro da família, elas têm que ser na busca de entendimento destas atividades como forma de sobrevivência nossa, e é evidente, como forma de cuidados para a nossa própria saúde. Para que a gente lava um banheiro? A gente lava um banheiro porque a gente tem a saúde, para evitar, né, que tenha contágios. Então é maravilhoso a gente fazer, né, lavar um banheiro. E quem é que tem que lavar este banheiro, se não nós mesmos que fazemos o uso desse banheiro? E aí foi muito interessante, porque o período inicial do isolamento social provocado pelo Covid, muitas pessoas que tinham contratadas, né, pessoas domésticas para realizar o trabalho ali de lavar o banheiro, de fazer a comida, pelo isolamento mesmo, seja pelo medo, seja por uma opção lógica, razoável, de evitar o trânsito das pessoas, então acabaram se vendo obrigados a assumir estas tarefas, né? E aí as pessoas começaram a descobrir muitas outras coisas. O quanto que isto é prazeroso, o quanto que isto traz dignidade, o quanto que isto daí faz com que a gente descobre as habilidades especiais de um e de outro na casa. Porque não é aquela coisa, assim, já que todo mundo come, todo mundo é obrigado a fazer a comida. Tem pessoas que têm uma habilidade maior, têm uma vocação maior, têm mais conhecimento, e que inclusive pode passar para as pessoas. Né? Que bacana se um filho adolescente, uma filha adolescente é convidada para estar ao lado, para fazer a comida, e assim está gerando um aprendizado. Né? Isso é muito gostoso. E olha que precisou da gente muitas vezes estar isolado para descobrir isso. É impressionante. Né? Como você fazer da sua família um lugar de proteção? Como transformar a sua casa numa comunidade terapêutica? Porque é esse o nosso papel como responsável. A gente precisa ajudar os nossos filhos a serem transformados, se eles estão vivendo, por exemplo, a doença da dependência química, e é possível essa recuperação, a gente tem visto histórias lindas, mas também fazer a prevenção, fazer um acompanhamento saudável, porque não é só a dependência química que é um problema, às vezes é uma droga de comportamento e não a droga em si. Isso tudo a gente pode mudar quando a gente tem instalada uma comunidade terapêutica dentro de casa. Ronaldo estava falando pra gente um pouquinho sobre o serviço, né? E ficou aqui no meu coração a frase que você usou, que o serviço, o cooperar em casa, o limpar um banheiro, fazer uma comida, limpar a casa, traz dignidade. É isso, né, Ronaldo? Com certeza. Assim, na realidade, todas as ações que nós realizamos, quando feitas com significado, elas colaboram para a nossa própria evolução, né? E o ambiente familiar, ele é o meio onde a gente vive os fundamentos mesmo da vida social. Não tem outro lugar para a gente aprender ser um ser social, né, que não na própria família. Então, a convivência, o estar vivendo junto dentro de uma casa, não é só resolver problemas práticos da vida, questões administrativas ou ter uma condição de ganho. A gente é muito contaminado, né, vamos dizer assim, na realização das nossas tarefas, das nossas ações, por diria que um mito existente na nossa sociedade,
é de que todo trabalho, toda atividade, todo fazer é para ganhar dinheiro. E se não der dinheiro, não presta, não vale. E ainda tem mais. Tem uns que valem para ganhar muito dinheiro e outros que não valem nada, que são subvalorizados, como o trabalho de domésticos, né? Então, tem um preconceito muito grande na nossa sociedade relacionada às questões do fazer, do trabalho doméstico, principalmente, assim como outros trabalhos, como o próprio trabalho, né, vamos dizer assim, não em termos de trabalho, mas de atividade, como o lazer, como as atividades culturais, e isso realizadas dentro do próprio ambiente familiar. A gente está tentando aqui, né, fazer um paralelo da comunidade terapêutica com a casa. As comunidades terapêuticas hoje, elas são regidas por uma resolução do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, e nesta resolução, que é a chamada Resolução 01 de 2015, deu uma polêmica danada, mas graças a Deus hoje já está no seu lugarzinho de normatizadora dos trabalhos. E do artigo 12 até o artigo 16, fala exatamente sobre a organização das atividades dentro do ambiente. Aí faz a sugestão de que se coloquem, né, à disponibilidade atividades recreativas, entendidas inclusive com essas atividades culturais, de esporte, né, que são essas que iniciam mais imediatamente o prazer, as atividades religiosas, espirituais, né, que é de desenvolvimento espiritual, falando de religiosa, mas também não tem preconceito em relação a isso, não. 92% da população do país declara ter uma religião, né? Então, mas é bom falar de uma maneira mais generalizada. Então, a questão do desenvolvimento espiritual, que é o desenvolvimento interior, né? Então, atividades que fazem com que a pessoa esteja mais centrada em si mesma. E aí tem tantas, a meditação, o yoga, né, a leitura da Bíblia, como nós fizemos agora recentemente, aí tem um universo fantástico, lindo e maravilhoso. E que momento que a família está fazendo isso junto, igual a comunidade terapêutica faz todo o começo do seu dia, né? Então, é importante da gente sentar, fazer oração. É bacana, na comunidade terapêutica, habitualmente, as pessoas fazem o agradecimento do alimento antes de fazerem a refeição. Por que não fazermos isso dentro da nossa casa? Será que isso é coisa do passado? Será que isso é coisa que não tem mais valor? Ou será que é um valor importante que nós acabamos relaxando e deixando perdido no tempo aí e que vale a pena resgatarmos? Essa é a segunda. Na terceira, é colocada da promoção do autocuidado e da própria sociabilidade. Então, que seriam essas atividades que a gente estava falando, do limpar, do guardar, do arrumar, do fazer a manutenção. Então, esses cuidados próprios do espaço físico, né, do ambiente, que é o ambiente que você está compartilhando. E, por último, propostas atividades de capacitação, promoção do aprendizado, de formação, de atividades práticas, né, inclusivas, vamos colocar assim, e que seria então essa visão, né, assim, das atividades que estariam mais voltadas a uma vida social produtiva, e aí sim no sentido, inclusive, de atender ao bojo da nossa sociedade, que é o capital. Mas, basicamente, eu até trago uma outra maneira de compreender, mas que se aplica dentro da nossa vivência também, evidentemente dentro da casa. Então, tem as atividades que são as atividades capitais, que regem por uma normativa social de trabalho e que tem ali um valor financeiro. Então, são atividades dentro da casa, ou os entes da casa precisam de ter isto, precisam de ter as suas habilidades, as suas vocações para ajudar nas despesas. Isso é um fato, né? Assim, nós estamos dentro da sociedade capitalista. Tem as atividades domésticas, como a gente já falou. Então, é todo mundo dividir ali para o cuidado desta vida coletiva, sempre visando a promoção da saúde, sempre visando o cuidado, o autocuidado e essa vida socializada que nós temos. E eu acrescentaria aí, talvez a de grande importância, que seriam as atividades simbólicas. Na realidade, tudo que a gente faz, a gente busca a valorização desses fundamentos da vida social mesmo. Tudo que a gente realiza para ter uma identidade.
E dentro da casa isso é importante inclusive a gente avaliar de maneira crítica quando a gente elege como identidade dentro da casa aquele azarão, aquele erradão, aquele que não faz nada, aquele que não contribui, aquele que está de fora. Muitas vezes a gente acaba criando estigmas e bullying dentro da própria família e começa ali. E uma pessoa que cresce escutando que não dá conta, que não presta, que não consegue, que não faz, o que essa pessoa vai ser depois na prática, na experiência social em relação à sua autoestima? Então é importante sim a gente ver como é que a gente está criando as identidades dentro de casa e às vezes colocando aqueles eleitos a serem os azarões. Vamos verificar com muita crítica isso e chamar esta pessoa para que ele faça junto conosco, para que ele deixe de ser um azarão, para que ele saia deste lugar, porque muitas vezes se dá pela eleição e não pela habilidade, porque todos nós temos as nossas capacidades de responder a regras, a horários, a construções de valores, mesmo que naquele momento ali o copo não ficou muito bem limpo, mas é importante que a pessoa faça para aprender, senão não vai aprender nunca. E aí então que a gente deixa os acomodados. O Leandro Carnal, ele tem uma expressão muito forte, mas que eu acho ela muito significativa. Para a gente poder criar e conviver com o idiota é muito fácil, é só a gente fazer tudo para ele. Então, que pena que muitas vezes a gente reclama de uma pessoa, acusando até de expressões muito fortes como essa, seu idiota, entende? Quando na realidade sou eu quem não estou dando a oportunidade àquela pessoa de fazer algo. Então, como é importante a gente mudar. E olha, essa mudança tem que ser radical, sabe, Cláudia? Está na hora da gente sair daquela coisa de que criança, de que o adolescente, ele não pode ter a participação ali nesta resolução dessa convivência. E olha, até mesmo colocando ele como um integrante que vai trazer contribuições de decisões, Assim, nós vamos mudar de casa, entende? Nós vamos mudar de casa. Por quê e para quê? Isso parte de que necessidade? Como é que todos os entes familiares estão participando disso? Eu não posso tomar decisões isoladas. Eu não posso, de repente, chegar na telha e falar, não, agora eu vou mudar porque eu vou atender a minha necessidade de trabalho. E aí eu tenho mais 3 filhos e eu não atendo a necessidade deles que estão ali já com um círculo de relacionamento, de amizade bem construído. Hoje é o dia da amizade, é importante, É muito importante essa valorização do afeto entre as pessoas, essa construção que existe, Não sei se eu estou exagerando ou extrapolando, não, mas até o Jesus mesmo falou que irmão, mãe dele é quem está pertinho dele ali. Então, essa construção mesmo verdadeira do afeto, do amor, e que faz com que a gente, então, tenha essa vivência altruísta, Esse atendimento às pessoas. A construção do homem, a construção da pessoa, ela se dá no seu universo interior. É quando a gente confere um significado à nossa existência. Gente, família existe para isso. Coisa boa. Para a gente dar a conferir significado à nossa existência. E isso se dá quando nós somos participativos, quando somos protagonistas desta convivência familiar. Maravilha essa reflexão que você trouxe mais uma vez para a gente, Ronaldo. Eu só posso te agradecer. Eu só queria ver com vocês se faz sentido, mas durante toda a conversa do Ronaldo com a gente, eu fiquei pensando que, assim, o Amor Exigente é um grupo de ação, é um grupo onde você não sai de uma reunião sem uma meta definida. Ronaldo falou que essa transformação tem que ser feita, e tem que ser feita mesmo, assim, para valer. Eu acho que vale deixar essa meta aí, Fazer a reunião familiar, juntar os filhos e falar, a partir de agora, vamos pensar aqui em novas regras, vamos pensar aqui em novas formas para que o nosso convívio fique melhor, para que todos nós podemos sair beneficiados dessa situação. Faz sentido? Com certeza. Dá licença, Cláudia. Uma das atividades mais importantes que existe dentro da comunidade terapêutica hoje é o que é chamado de assembleia comunitária. É isso que você está falando aí, não é? Assim, qual que é o momento da família estar sentada ali, reunida, para que ela possa trocar
as experiências do vivido na semana ou no dia, ou que seja do mês, acho muito exagerado, podia ter um período um pouquinho mais curto, né? Pelo menos 2 vezes. Amei. Sempre muito bom, né? Receber o Ronaldo aqui é um privilégio. O Ronaldo é muito didático. E pena que nós não temos o Ronaldo na nossa cabeceira para poder estudar com ele. Mas ele está convidado sempre para participar do programa. Mas nós temos na nossa cabeceira o livro O que é o Amor Exigente. Que é maravilhoso. E tudo isso que o Ronaldo falou, Dona Mara escreveu ali e nós praticamos nas nossas reuniões. Então, conheça o livro, entre no site do Amor Exigente, que você pode até adquirir o livro por lá. E é muito importante a gente ter esse livrinho na cabeceira, Cláudia. Com certeza. O site é amorexigente.org.br. Se você quer pedir o link para participar da reunião nacional hoje, é o 19-2519-6555. Tá certo esse número? Este não é o WhatsApp? É o WhatsApp Business esse. Nós somos muito chiques. Ah, então não começa mais com 9? Começa assim mesmo? 2519-6555? 19, 2519, 6555. Cláudia Cristina Tininha Chique. vai mandar um monte de link para você. Maravilha. Anotou aí? 19-2519-6555. Muito obrigada, Ronaldo. Foi uma alegria te receber mais uma vez. Muito obrigada, Luiz Fernando. E até a próxima, Cláudia. viu? Até breve. Até hoje, 8 da noite, quero todo mundo lá. Só pedir o link, tá certo? Vamos todo mundo Nós participar. estamos com tanta saudade de você participar. Me espera. Hoje eu tô lá. Ó, É hoje. 19-2519-6555. Agora eu tenho que estar, né? Já falei que estarei.